Peguei um computador pra ver meu cronograma. Inclusive, uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas que talvez você não lembre, o meu cronograma ele não é fixo. Não tem uma grade de horários como a maioria dos outros cursos tem. Porque as minhas aulas, elas ficam mudando mesmo. Claro que geralmente elas seguem uma lógica. Tipo, por exemplo, as aulas de anatomia sempre são na quinta e na sexta de manhã. Mas tem semana que simplesmente muda os dias ou que não tem aula de anatomia. Na primeira semana teve aula na quarta de manhã de anatomia. E não é só com anatomia, isso é com todas as matérias. Por conta disso, o nosso cronograma não é fixo. A gente não tem uma grade. Em vez disso, a gente recebe um cronograma mesmo por semanas. Até porque tem algumas matérias que elas começam e terminam antes do fim do semestre. Por conta disso, eu vou pegar o cronograma porque eu não lembro de todas as aulas que eu tive. Antes de começar a falar um pouco sobre as aulas que eu tive, eu gostaria de lembrar que eu não estou falando dos professores, eu estou falando do conteúdo em si. Eu vou tentar abstrair a experiência que eu tive com o professor, porque isso seria extremamente antiético de falar na internet. E eu vou falar apenas dos conteúdos. Eu tive um total de 9 matérias nessa semana. Como vocês podem ver, eu não tive todas as 12 que eu tinha que ter numa semana só. Então, por isso também acontece essa mudança de cronograma, porque as matérias elas vão se intercalando. A maioria das aulas elas tinham 4 horas de duração, mas também aconteceu de ter algumas aulas com 2 horas. Vamos pelas mais curtas então. Saúde e sociedade. Saúde e sociedade é uma matéria que ela é feita para nos ensinar sobre o SUS. Então a gente aprende a história do SUS, as atenções do SUS, então tipo a atenção primária de saúde, as funções não só do SUS, mas também da sociedade, da família, da universidade. Nessa semana eu tive só uma aula de 2 horas de saúde e sociedade. Era pra gente ter falado sobre setores de cuidado da sociedade. Então, o setor de cuidado da família, que é a autoatenção, a automedicação. A gente acabou falando muito mais de efeito placebo na aula do que era pra ter sido falado. Claro que o professor ele passou o conteúdo, mas foi mais uma discussão aberta. Eu gostei do conteúdo, mas eu gosto muito mais de aulas expositivas, então acabou que nessa aula aqui eu fiquei meio sonolenta, mas não quer dizer que eu não gostei do conteúdo, eu até gostei bastante da matéria. Essa matéria ela faz parte de um conjunto de disciplinas que é chamado de disciplinas de habilidades médicas. Gostei dessa matéria, foi uma aula bem introdutória, até porque 2 horas de aula, gente. Na primeira aula foi mais uma apresentação da turma e do professor do que qualquer outra coisa. Mas eu gostei bastante da proposta da matéria e eu acho que eu vou gostar de ter aula com essa matéria. Até porque eu sempre tive muita curiosidade sobre as áreas de atuação do SUS, que eu não sabia desse conteúdo a fundo, e também da história mesmo. Eu gosto muito quando os professores eles falam sobre a história da matéria. Na verdade, todas as matérias aconteceu isso na primeira aula. Eu não gosto quando cobram isso na prova, mas eu gosto muito de saber. Iniciação de metodologia científica. Essa matéria, ela é feita basicamente para você aprender não a fazer pesquisa, mas interpretar pesquisas, artigos científicos, notas científicas. A gente só vai ter 4 aulas com essa matéria, todas as aulas vão ter 2 horas. Então a gente teve a primeira aula na semana passada. Na próxima semana não vai ter aula dessa matéria. Depois na quarta semana, na quinta e na sexta a gente tem mais aulas e depois acabou essa matéria. É uma matéria bem curtinha, a gente não tem prova, é um trabalho. Essa aula também foi mais uma apresentação do professor e eu gostei muito dessa aula também, pelo conteúdo. Basicamente a gente falou só sobre um pouco de pesquisas enviesadas. Toda pesquisa tem o seu viés, mas algumas têm um viés mais forte do que outras. A gente falou também, que, gente, como foi na segunda-feira, uma coisa que tá acontecendo nessa semana, parece que passou uma semana inteira, mas na verdade passaram só 2 dias, porque é um curso integral. Às vezes acontece que a gente perde um pouco a noção de tempo e espaço. Eu não tô conseguindo diferenciar na minha mente se a aula que eu tive de metodologia científica falou sobre pesquisas com viés, ou se foi na SACS que eles falaram sobre pesquisas com viés. A gente discutiu um pouco também sobre conhecimento científico, empírico, né, que é o conhecimento popular, o famoso senso comum, conhecimento teológico, filosófico, formas de organizar o pensamento, positivismo, lógica, os usos da ciência. Isso tudo foi só na manhã de segunda. De tarde nós tivemos mais embriologia, gente. Embriologia, a matéria, ela é legal, mas ela é cheia de termos muito específicos que dificultam o aprendizado, dificulta a memorização. Mas eu tô gostando de embriologia no geral. A gente aprendeu sobre ovogênese, então na semana passada a gente aprendeu sobre espermatogênese, nessa semana ovogênese e ciclos reprodutivos. E aí, gente, meu Deus, isso aí foi um delírio. Eu comecei a viajar na aula, o professor começou a falar sobre FSH, LH, os hormônios envolvidos no ciclo ovariano. Eu não sabia nem mais meu nome. Meu cachorro tá latindo. Na terça e na sexta a gente teve aula de anatomia prática. E cara, essa aula foi muito legal. A gente teve aula sobre ossos. Essa parte não foi tão legal, mas a parte da prática foi muito legal. Cala a boca, Berlim. Como é que funciona a aula prática? Essas aulas práticas que eu tô falando do funcionamento foi só pra osso, que eu acho que no futuro, quando a gente mexer num cadáver, que a gente não mexeu ainda, provavelmente vai mudar. A gente vai pro anatômico, que é uma sala onde tem cadáveres e as peças que a gente utilizou osso, a gente não viu um cadáver ainda. Tinha uns cadáveres numas mesas que a gente não tava usando. Eles estavam tampados
tampados por um pano e a gente não viu. A gente vai pra uma sala onde tem acho que umas 8 ou 10 mesas. São umas mesas de metal bem grandes assim. Então a gente se divide em 4 ou 5 grupos de alunos. Nessa mesa estão vários ossos que a gente vai estudar. Então na primeira aula prática foi a aula do sistema axial, sistema esquelético axial. Tinha os crânios lá, se não me engano. Só crânios, a gente não conseguiu ver outra coisa além dos ossos do crânio, que meu Deus. Depois, na outra aula, a gente teve o resto do sistema axial e mais o sistema apendicular. Aí tinha vários ossos lá. A gente pega um atlas, sabe o famoso Netter ou o Moore? Esses atlas, eles têm as imagens das peças e o que é o nome de cada peça. E ficava pegando os ossos e de acordo com o atlas e o roteiro da aula é disponibilizado no Moodle, que é basicamente o sistema interno de conversa entre o professor e o aluno na UFSC, curando as estruturas ósseas, os acidentes, os forames, o nome do osso. A gente vai fazendo assim a aula inteira. As professoras têm duas que participam da aula prática com a gente, e elas ficam girando nas mesas, tirando nossas dúvidas. E é isso, a aula prática. É legal? Cara, é muito legal, mas é muito cansativo. Você não pega um osso e você fica, nossa, então isso aqui é um forame, isso aqui é um acidente ósseo. Não, é na correria mesmo. Então você pega o roteiro e você fica, forame tal, acidente tal, não sei o que tal, não sei o que, dos ossos inteiros e não sobra tempo pra mais nada. Então acaba que é legal, é muito legal. Pô, meu hashi tá aqui dentro. Mas é muito corrido. E na primeira aula bateu um desespero na turma inteira, porque a gente pensou, cara, é muito nome. Como é que a gente vai decorar tudo? Depois, na segunda aula, a gente já tava mais acostumado. Como é que você vai decorar? O anatômico, ele fica aberto pra gente quando a gente quiser. Claro, tem hora. E tem uma planilha pra gente saber se a sala vai estar sendo usada pra aula ou não. Mas se a sala estiver livre, a gente pode entrar lá e estudar. A gente só tem que falar com os técnicos de laboratório e a gente tem que estar com a roupa de laboratório. Mas, tirando isso, a gente pode ir lá o quanto a gente quiser. Eu não achei muito estranho tocar nos ossos, porque é osso, sabe? É um material seco, inclusive não precisa de luva. Eu usei luva porque eu fiquei agoniada. Dá uma agonia você tocar no osso sem nada. Eu vi pouquíssimas pessoas da minha turma sem luva, a maioria tava de luva mesmo. Não é nem nojo, porque o osso tá seco, ele é secado pelos técnicos de laboratório. Só que dá uma agonia. Por conta disso eu tava usando luva nas aulas práticas do laboratório. Não vi ninguém ficando enjoado. Eu fiquei até um pouquinho enjoada no primeiro dia que eu fui, porque tem um cheiro. Não é todo mundo que sente, aliás. Eu senti em algum momento, isso deixou um pouquinho enjoado. Teve um dia dessa semana que eu passei um pouco mal na hora do almoço, mas eu não tô lembrando se foi na terça ou na quinta. Porque se foi na terça, pode ser até que tenha influenciado um pouco a aula de anatomia. Mas na quinta eu não tive anatomia. Eu acho que o enjoo maior foi porque eu já acordei enjoada e eu tomei remédio, não passou. Foi algo que, eu almocei e depois do tempo já tinha passado. Eu acredito que era mais fome do que qualquer outra coisa. Não teve nenhum choque. E quando você vai ver a peça pela primeira vez, é inevitável que algumas pessoas da turma fiquem chocadas e fiquem um pouco enjoadas. Só que ali em osso eu não vi ninguém passando mal. Como eu disse, tinham cadáveres embaixo de panos, numas mesas lá do anatômico, mas a gente não viu. Mas na semana que vem a gente já vai ter aula com eles, porque começa o sistema articular. Questão de roupa. Roupa no laboratório é muito chato. Questão de foto também. A gente não pode tirar foto de absolutamente nada. A gente pode usar o celular no anatômico. Eu peguei o meu roteiro pelo celular, por exemplo. Mas a professora avisa que não pode tirar foto e se ela vê alguém tirando foto, dá problema. Tem um quadro na sala que ela escreve com giz e nesse quadro a gente pode tirar foto. A gente tem que estar com calça, que nem a calça que eu tô agora, mas eu não vou conseguir mostrar, jaleco e sapato fechado e cabelo preso, no caso das meninas. O perigo é você estar se inclinando numa peça e seu cabelo cair na peça. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Luva. Luva, ela é obrigatória quando é peça molhada. O osso é uma peça seca, então não era obrigatório luva pra osso. Eu não vi ninguém da minha turma sem usar luva. Eu vi da turma B. E essa é uma outra diferença. A nossa turma, ela não participa da aula de anatomia inteira. A gente é dividido em turma A e turma B. Meu pai me trouxe um bis. O cadáver, ele é tratado com materiais químicos. Eu ia falar alimentos químicos. Sim, mas continua com fungo. Então a gente não pode ter contato com a nossa pele quando é estrutura mole. E quando é o osso, a gente não pode correr o risco de nos machucar com o osso. Porque imagina se cai um osso pontudo no nosso pé e a gente tá com um sapato que não seja tênis. Então você não pode estar com calça rasgada. No calcanhar eles também são chatos. Se você não tem uma meia muito alta, você tem que botar uma calça mais baixa. E claro, não pode beber nem comer dentro do anatômico. Tem umas coisas opcionais, tipo, tem gente que leva touquinha de cabelo, máscara, óculos, mas isso é opcional. E também tem uma questão de biossegurança que a gente não pode sair do laboratório com o jaleco. Pode botar o jaleco antes de entrar no laboratório e assim que sair do laboratório a gente pode tirar, só que a gente não pode ficar andando por aí com o jaleco, inclusive dá multa. A anatomia foi isso. IC ou interação comunitária. Interação comunitária é uma matéria que a gente tem quinzenalmente. A gente vai para as UBSs. Sim, a gente já vai para UBS na primeira fase. A gente teve a primeira aula nessa semana, na terça-feira de tarde, que foi no auditório do HU. Só que a gente não foi para as UBSs na primeira semana. O professor explicou um pouco do geral da matéria, como é que funciona, a nossa relação com o preceptor. O preceptor é o profissional responsável por nós. Então a gente vai acompanhar o preceptor. É o preceptor que vai nos dar a nossa nota. Se acontecer algum problema com a nossa relação com o posto de saúde, é o preceptor que vai reclamar para a UFSC. Nem sempre é um médico, mas nós temos sempre no mínimo um preceptor. Falou de roupa também.
também. Questão de ética mesmo, pra não constranger, não criar um clima ruim dentro do posto de saúde. Na primeira fase, a gente vai basicamente fazer a territorialização do posto que a gente vai. Então a gente vai conhecer o bairro, vai conhecer as pessoas, as casas, quem que fez o cadastro naquele posto. Depois que o professor saiu, a aula dele acabou umas 4 horas, até antes, umas 3 e pouca. Ele deu uma lista pra gente dos postos de saúde e mandou a turma se virar. Ele libera a lista, quanta vaga tem por posto, e a gente que tem que se dividir entre os postos. Eu fiquei com o posto dos ingleses, com a minha amiga, e aí a turma foi se dividindo. Essa divisão foi um pouco conturbada. Foi isso. Narrativas comparadas. A aula de narrativas comparadas foi, acho que, a única aula, assim, que eu olhei e eu pensei, nossa, eu não gostei dessa matéria. É basicamente uma matéria pra gente conhecer outras formas de medicina. Homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina indígena, medicina afro-brasileira. E eu não gostei muito dessa matéria porque ela é uma aula muito de discussão, sabe? Nessa matéria também não é prova, é um trabalho. Nesse trabalho, a professora dividiu a gente em grupos e eu basicamente vou ter que entrevistar um paciente de homeopatia. Na primeira aula, a professora pegou um texto que era pra gente ter lido antes da aula começar, mas ninguém leu. Dividiu esse texto em parágrafos e deu um parágrafo pra cada grupo. E aí a gente lia o parágrafo e discutia em classe. Ética foi uma das aulas que eu mais gostei na semana também. Na primeira aula foi só mais uma introdução e histórico, mas a gente já teve algumas noções de ética, sim. Foi mais noções de vestimenta mesmo. Na verdade, não é nem questão de ética, foi mais um conselho do professor pra gente tomar cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo e como a gente se veste pra evitar um conflito com alguns tipos de pacientes. Que não tem problema, pode fazer, só que a gente tem que ter noção que se a gente fizer, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade de conquistar a confiança daquele paciente. Biologia celular também foi outra aula que eu gostei muito. A gente usou pela primeira vez um microscópio de luz. A gente pegou letras de jornal, como por exemplo desse crachá aqui, e colocamos no microscópio. Foi muito legal, vou botar as fotos das lâminas aqui. A gente teve uma introdução geral sobre o que são células, mas isso foi só mais um terceirão, o retorno. A professora só explicou um pouco como que utiliza o microscópio. É a gente que mexe em tudo. É a gente que faz a lâmina, é a gente que calibra o microscópio. Tem um registro ali da turma que a gente anota e assina o microscópio que a gente tá utilizando, porque se o microscópio estiver danificado, o problema pode vir pra nós. Pra quem não sabe, lâmina é o que você coloca no microscópio pra ser analisado. A gente pegava um vidro, que era a lâmina, colocava folha de jornal, pingava água em cima, né, uma gotinha de água, pegava uma lamínula, é um pedacinho de vidro, mas muito fininho, colocava em cima, secava as bordas pra não esparramar muita água e coloca no microscópio. É assim que você monta uma lâmina, no caso, eu não sei se material biológico é da mesma forma, vou descobrir semana que vem. E aí você coloca no microscópio, você tem que ajustar o foco. A gente não pode ficar movendo o microscópio, então a gente não pode ficar arrastando, justamente porque ele é muito delicado. A gente não tem que usar luva, antes que me perguntem, mas a gente tem que usar a mesma roupa do anatômico. Então a gente tem que estar de jaleco, calça comprida. Até nessa aula não teve muito problema porque a gente não tava usando material biológico, mas quando a gente começar a usar, a gente pode ter problema se a gente vier com uma calça rasgada, por exemplo. Depois a gente tinha que fazer um relatório, então a gente tinha que escrever o que a gente tava vendo no microscópio, e umas perguntas que a gente tinha que responder e desenhar a lâmina. Eu sei desenhar, então eu fiquei desenhando na minha dupla, porque a gente faz duplas, enquanto a minha amiga ficava escrevendo relatório. Foi muito legal mexer no microscópio. Também ficam duas professoras ajudando a gente, caso a gente tenha alguma dúvida, né, precise de alguma ajuda. A única parte ruim que eu achei é que eu fiquei muito tonta, porque as lentes, elas são muito fortes. É que nem quando você coloca óculos pela primeira vez, sabe? Eu acho que isso vai acostumar depois, eu espero. Praticamente todas as aulas de Biocel a gente vai usar microscópio, e eu não quero ficar tonta todas as aulas de Biocel, principalmente porque eu vou ter que ficar desenhando. Faltou Bioquímica. Bioquímica já teve aula na última semana. A gente começou a ter proteínas, carboidratos e lipídios. Eu acho um conteúdo legal, mas assim, ele é muito maçante, assim como em biologia, porque ele tem muito termo. Mas eu gostei. É mais um ensino médio bem mais aprofundado. A gente vê os diferentes tipos de estrutura secundária. A gente viu, tipo, carboidratos com aldeídos, cetonas, moléculas opticamente ativas. Tem alguns açúcares que a gente vai ter que decorar. Eu acho que não precisa decorar a fórmula, mas decorar o nome e o que é, tipo, se é uma pentose, se é uma hexose, se é uma triose. Essa semana eu não consegui estudar direito de noite. É muita coisa. Eu chego da aula muito cansada. Então eu até tentava estudar, teve alguns dias que eu até tentei, mas eu não consegui. O dia que eu mais consegui estudar foi quando eu tive área verde. Área verde é quando eu não tenho aula. Minha área verde foi na terça de manhã, mas cedo de manhã eu fiquei dormindo. E a outra área verde era quinta de tarde. Aí quinta de tarde realmente eu dei uma estudada, consegui estudar alguma coisa. Não, quinta de tarde eu não consegui, porque eu fui fazer o passe de ônibus. Só que teve um desses dias que a aula acabou mais cedo e aí eu usei esse tempo pra estudar. Mas eu não lembro que dia que foi. Vamos agora pras perguntas. Se você não sabe, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram. Você pode mandar sua pergunta e eu vou responder. Então vamos pras perguntas desse vídeo. Já tem o calendário de provas? Sim. Como eu falei pra vocês, meu cronograma muda. Então a gente recebe um cronograma do semestre inteiro. E justamente por isso a gente já sabe quando é que vão ser as provas. E isso ajuda na organização. E está sendo tranquilo para fazer as anotações durante a aula? Não. Antes eu tava anotando no computador, porque no computador é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido. Só que eu notei que isso estava me dispersando da aula. Então eu voltei a anotar no caderno. Peguei um caderno que eu tinha lá em casa, que está minhas anotações do caderno. Eu comecei a anotar do dia 16 em diante. Eu anoto por dia, pra não me perder, porque eu tenho só um caderno. É bom porque assim eu sei quando que eu tive aquela aula, porque tá no meu cronograma, todas as aulas que eu tenho estão no cronograma. E aí é só procurar pelo dia. Como vocês podem
ver, isso foi anotação de meia semana e já foi muita coisa. Eu anotei frente e verso das folhas e eu dividi a folha meio ainda pra caber. Minha letra não tá feia. Tem alguns momentos que ela fica um pouquinho mais feia, só que tem alguns poréns. Primeiro que eu não consigo anotar tudo que o professor fala. Quem anota tudo que o professor fala, aí realmente a letra fica feia mesmo. E segundo que eu evito anotar o que está nos slides. Os slides eu pego em casa. Mas é isso, gente. Eu tô anotando no caderno agora. Eu espero que dê certo, mas eu acho que em breve esse caderno vai acabar. Como foi a semana? A semana foi boa, foi muito cansativa, só que eu não consegui estudar muito. Foi muita aula. Eu acho que semana que vem vai dar uma aliviada por causa dessa média, mas depois já volta na loucura. Estou me adaptando ainda e estou desacelerando um pouco. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com um amigo que também quer fazer medicina. Mande sua pergunta aqui nos comentários que vai ser um prazer imenso pra mim te responder. Já ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me siga nas minhas redes sociais pra ter todas as notícias ao vivo. Beijo, gente. Até mais!